Oi pessoal, eu sou a Carla Rezende, para quem não me conhece. Eu sou nutricionista e tô criando aqui o meu canal no YouTube para tentar trazer para vocês algum conteúdo bem interessante, mesmo porque antes eu já fiz algumas coisas pelo Instagram e as pessoas interagiam bastante comigo. E agora eu estou criando esse canal para tentar ajudá-los e tentar passar um pouquinho para vocês a minha motivação de vida, que é a minha profissão. Tentar trazer alguns conteúdos bem interessantes para vocês, interagir com vocês, né, através de vídeos e de respostas e perguntas que vocês tenham dúvida, né? E é isso, então eu vou começar trazendo para vocês a minha história, vou contar um pouquinho da minha caminhada como nutricionista, né? E já vou tentar deixar algumas dicas aqui do final do ano para vocês, tá bom? Então, eu sou a Carla Rezende, eu tenho mais ou menos 15 anos de formação, acho que um pouquinho mais, mas vamos colocar aí uns 15 anos. Dentre esses 15 anos, algumas pós-graduações, alguns cursos bem interessantes, todos eles voltados para corpo humano, qualidade de vida, alimentação, conhecer o que os alimentos podem oferecer, evolução humana, o que o corpo humano mudou, o que ele vem mudando, os estímulos que a gente tem em relação à vida, ao dia a dia, à rotina. Então, que estímulos que a gente tem, como esses estímulos interferem na alimentação, na própria formação do corpo, enfim, né? Essa é a minha trajetória. Eu estou muito envolvida e muito ligada com a alimentação afetiva, ou seja, como que a gente controla um pouco mais as emoções para lidar melhor com a alimentação. Isso também envolve a qualidade de vida, ou seja, o que é ser saudável, como é ser saudável, gente, o que é ter qualidade de vida. Isso é muito relativo hoje em dia, né? Então, eu sempre tento voltar à alimentação com o âmbito de ajudar as pessoas a melhorarem algum estágio de vida que precisa ser melhorado, né? Então, essa é a minha principal ação hoje em dia como nutricionista, né? E como começou tudo isso, gente? Então, a minha história em relação à alimentação, em relação à nutrição, começou logo na faculdade. Eu entrei muito jovem na faculdade, com 17 anos. E logo que eu entrei na faculdade de nutrição, foi a primeira faculdade que eu pus como opção e queria muito, na verdade, conhecer o meu corpo, saber como ele funcionava, né? Eu sempre tive isso como uma dúvida, como um interesse pessoal. Então, assim que eu entrei na faculdade, eu fui acometida dentro da minha casa, da minha família, com meu pai doente, né? Então, o meu pai, no mesmo ano, eu entrei na faculdade no primeiro semestre e foi diagnosticado com leucemia amiloide aguda. Uma doença raríssima para adultos na época, né? E esse diagnóstico veio meio que para contrastar tudo aquilo que eu estava buscando, tipo assim, eu quero ser saudável, eu quero entender meu corpo, eu quero passar isso para as pessoas. E aí, de repente, me vem uma doença devastadora, que quando a gente lida com isso, a minha casa lida com isso, os médicos falam assim pra gente, olha, o seu pai tem 2% de chance de vida, ou seja, no final da semana vocês vão ter que lidar com funeral, enterro, essas coisas, tá, gente? Então, a gente vai ver se dá tempo de fazer algum tratamento, né? Então, quando a gente recebeu aquela notícia, eu, minha mãe e minha irmã na época, né? Como se o nosso chão tivesse aberto, ou seja, formou um buraco ali. E aí, agora, como é que vai ser a nossa vida, né? E aí, interessante que dali começou a minha estratégia, a minha caminhada em relação à nutrição, em relação à alimentação, em relação à parte emotiva, em relação à qualidade de vida, tudo ali começou a se formar no meu primeiro semestre de faculdade. Porque eu peguei toda aquele mal-estar do momento da doença e tentei transferir isso para uma coisa boa, do tipo, eu vou estudar, eu vou atrás, eu vou fazer aquilo que for preciso para ajudar meu pai a sair dessa, né? E é exatamente isso que aconteceu, gente. Eu comecei a faculdade e ele começou um tratamento, sim, né? A gente conseguiu determinar que ele faria, sim, um tratamento. E aí foi muito interessante que eu entrei com a parte de alimentação que eu estava acabando de conhecer, uma coisa totalmente nova para mim, que eu ficava toda hora atrás de professor, atrás de curso, atrás de gente, para tentar fazer o mínimo, né? Porque ali era o mínimo dentro de uma situação extremamente calorosa, extremamente difícil de lidar. Mas eu comecei a fazer o mínimo que eu podia. É engraçado como a minha irmã também é da área da saúde, ela começou a fazer também a parte dela em relação a
a exercício físico, em relação ao conhecimento de corpo, né? A minha mãe com a parte afetiva dela, de tentar estruturar a família naquele vendaval. Então, gente, ali tudo começou a se envolver, a se encaixar, né? É muito interessante como as coisas foram acontecendo, como as coisas foram se desenvolvendo ao longo do caminho. Então, meu pai chegou no hospital com um diagnóstico de câncer, com 2% de chance de vida, e 1 semana de sobrevida ele tinha, né? E meu pai viveu 4 anos e meio com a doença. E nesses 4 anos e meio ele viveu muito bem, porque ele tinha picos, períodos de tratamento, e nesses períodos de tratamento que ele tinha, era interessantíssimo, porque ele já chegava em mim e falava assim, ah, filhota, agora tá na hora de você começar a cozinhar aquela comidinha que só você sabe, né? E aí, quando ele tava nesses tratamentos, o que eu fazia? Eu ia todos os dias pra faculdade. Quando eu voltava da faculdade, eu ia à feira, comprava, planejava a receita que eu ia fazer, comprava tudo aquilo que eu precisava, fazia comida fresquinha, levava para ele de almoço e de janta. Todos os dias. E aí, o que acontecia, gente? Era incrível que ele era o único paciente em tratamento de leucemia adulto, porque geralmente isso dá em criança, então já era um diagnóstico extremamente difícil e um tratamento extremamente difícil. Ele era o único paciente que comia, ele tinha os exames muito estáveis, era muito legal, ele não tinha deficiência de massa magra, ele não perdia massa magra porque minha irmã ajudava ele em algumas coisas. E eu ajudava ele com essa parte alimentar, e minha mãe ajudava com esse calor de família, vamos vencer, que vai dar, não sei o quê. E tudo isso começou a se envolver. E meu pai foi colocado dentro de um quadro de estudo clínico, porque ele era o único paciente que sobreviveu 4 anos e meio com uma doença avassaladora. E bem, gente, os exames dele eram incríveis, os médicos olhavam e falavam, meu, isso é um milagre, isso não existe, né? O nome dele era Anderson, então eles falavam, Sr. Anderson, uau, sabe, a gente vai te dar alta, você vai para casa porque você tá bem, né? E aí existia sim, sempre o controle da doença, e infelizmente depois de determinados períodos a doença voltava e ele recomeçava um tratamento, né? Mas o que eu quero enfatizar, gente, é que a minha experiência como profissional, como nutricionista, como ser humano que quer passar alguma coisa boa para os outros, começou dali, logo no meu primeiro semestre de faculdade. E eu tive a comprovação na minha casa, na minha família, né? Então esse foi um primeiro ciclo que eu tive na minha vida, de uma pessoa lutando contra uma doença, e o quanto a alimentação afetiva, emocional, o quanto a vontade de viver, a vontade de se recuperar, né? Veio à tona nesse tratamento, e ali foi para mim uma lição de vida muito grande. Cresceu ali em mim uma paixão muito grande pela nutrição. E é isso, gente. Foi muito interessante essa fase da minha vida. Aí nessa caminhada aí, nesses meus 15, 16 anos de profissão, teve um segundo momento que foi muito, muito engraçado para mim, muito interessante, que foi na minha gestação, que eu fui totalmente contra todos os princípios naturais da medicina normal. Por quê? Porque os médicos têm uma referência, uma base de ganho de peso e de alimentação da gestante, que para mim foi totalmente o oposto. Ou seja, eu me desafiei como mãe naquela época, como uma mãe que não era mãe ainda, né? Tava em aprendizagem, não sabia direito o que era ser mãe. Mas só para resumir um pouquinho para vocês, gente, a minha gestação, eu ganhei 6,5 kg na minha gestação. E para todo mundo que me olhava e que me via, ou para até alguns médicos, que eu trabalho com alguns médicos, né, me olhavam e falavam, Carla, você tá louca, né, imagina, você tá doente mental, porque imagina ganhar 6 quilos, e sua filha, né, o que ela vai ganhar? E, gente, muito engraçado que minha médica foi maravilhosa, me apoiou o tempo inteiro, estava comigo o tempo inteiro e sabia da minha intenção em relação a gestação, em relação à minha filha, né? A minha filha nasceu maravilhosamente bem, eu trabalhei até o último dia de gestação. Ela nasceu na 39ª semana, completando a 39ª semana. E a nota que ela teve no nascimento, existem 2 notas que são dadas quando a criança nasce, até para ela poder ir para casa com a mãe, né?
ela teve 10 e 10, ou seja, a Vitória nasceu em perfeitas condições respiratórias, pulmonares, em todos os sentidos. A bebê estava muito bem, ela nasceu muito bem. Então, a gente foi para casa com 24 horas de nascido, ou seja, ela nasceu, eu dormi um pouco, descansei um pouco, que foi o período que ela meio que se adaptou com o nascimento e deram um banho, tal, não sei o quê. Aí a enfermeira chegou, colocou ela para amamentar, eu não sabia, desconfortável, né? E aí, né? Depois me ensinaram a dar banho nela e depois a gente foi para casa, gente. Foi isso. A gente foi para casa e eu assustada falava, meu Deus, como assim? E aí? E nós fomos muito bem para casa. A Vitória maravilhosamente bem, super bem, não teve problema na amamentação, ela nasceu com quase 4 quilos, 3 quilos 985, então ela nasceu uma criança muito bem estruturada, ela nasceu dentro das semanas perfeitas, eu fiquei muito bem, parecia que eu nem tinha tido um filho, de tão bem que eu fiquei, não pela bem que eu digo, gente, é um conjunto, emocionalmente, fisicamente, os médicos, todos eles, todo o compromisso comigo, né? Então foi muito legal, porque quando a Vitória nasceu, eu já voltei pro meu peso que eu engravidei, né? Então eu já estava com peso normal. E a minha recuperação foi maravilhosa, foi excelente. A Vitória ficou muito bem, minha filha hoje tem 5 anos, né? Então, mais uma vez, gente, eu trabalho muito com esse agregado que é alimentação afetiva, alimentação emocional, lifestyle, estilo de vida. Isso faz muito sentido para mim, né? Só que na minha área, para mim, Carla nutricionista, isso é um conjunto de coisas. Por isso que eu trabalho com tanta paixão e com tanta emoção, porque eu vivi muitas coisas na minha caminhada que me trouxeram uma resposta extremamente positiva. Nossa, a alimentação realmente faz a diferença para quem se compromete com ela, né? Então eu me comprometi, não só na minha gestação, na minha vida inteira, porém eu fui aprendendo muito na minha gestação sobre o que é comer bem. Calma aí, gente, peraí, mas eu tô com vontade de comer aquilo, eu sou mãe, peraí, eu não preciso comer a parede, como tem gente que come, mas eu posso comer uma coisa que eu tô com vontade, aí eu posso comer, eu não posso comer. Então eu fui testando algumas coisas em mim, pelos desníveis hormonais que a gente tem, e realmente foi dando muito certo, e foi mais um episódio marcante na minha profissão, né? Vitória tá aí com 5 anos, vai fazer 5 anos agora no começo do ano, muito bem, uma menina extremamente dinâmica, muito saudável, né? E que também teve uma alimentação extremamente diferenciada. Minha filha come de tudo, gente, de tudo, absolutamente tudo. Não significa que eu não permita com que minha filha coma um doce ou coma alguma coisa que ela quer, que ela viu. Não, gente, é simplesmente o fato de lidar com vários aspectos, a fase da vida, a transformação hormonal, a forma como a pessoa lida com determinadas emoções, como a pessoa é, né? Então, como eu sou, então aquilo que eu sou, aquilo que eu venho desenvolvendo como ser humano tem a ver na alimentação. Tudo isso faz parte de um contexto extremamente interessante para mim, né? Por isso que eu resolvi criar esse canal e por isso que eu quero trazer para vocês aquilo que é extremamente importante para mim como profissional e para interagir com vocês e tentar trazer alguma coisa boa para vocês também, né? Eu sei que a Vivi daqui a pouco vai entrar numa fase adolescente de transformação hormonal, que a alimentação também muda bastante. Vamos lá para mais um desafio na minha vida como profissional, como mãe, né? Que eu quero passar aqui para vocês também, para quem se identifica com o que eu tô falando, né? Então é isso, gente. Eu tenho um compromisso aqui com vocês a partir de agora. Tô muito ansiosa, muito interessada em trazer um pouquinho do que eu sei para vocês, né? Já quero falar um pouquinho sobre esse final de ano aí, que tá prometendo. Às vezes eu fico meio brava, coloco umas coisas meio que no Instagram. Gente, peraí, como assim engordar tanto, não sei o quê? É porque é o meu jeitinho de falar, eu sou meio assim, meio espontânea mesmo, tá? Mas vamos lá, gente, final do ano chegando, Natal, Ano Novo. Eu quero dar um desafiozinho pra vocês aqui, pra gente começar da seguinte maneira, pessoal. A gente teve um ano inteiro, a gente chegou no fim do ano de acordo com o que a gente tá. Eu cheguei assim como eu tô, maravilhosamente, bem, com saúde, com os meus esportes ali em dia, um pouquinho mais corrida nesse final de ano, mas fazendo meu esporte, sendo mãe, sendo nutricionista, ok, eu cheguei aqui dessa forma. Então, gente, vamos pensar em continuar dessa forma no final do ano, continuar fazendo os esportes, continuar cuidando um pouquinho da alimentação,
estabilidade, vamos estabilizar aquilo que a gente fez. Isso não significa que a gente não possa comer uma coisa maravilhosamente boa na passagem de Natal ou tomar uma bebida diferente, gostosa na passagem de Ano Novo. Não, não é isso que eu estou trazendo para vocês. Estabilidade, vamos continuar mantendo uma determinada regra para que o nosso corpo viva bem com isso e que ele não fique nos picos e nos estágios. Hoje eu tô aqui, daqui a um mês eu tô aqui, tá? Então a estabilidade é extremamente importante. Vamos pegar isso como um desafio para quem quiser mais detalhes, dúvidas, algumas coisas, me escrevam aqui, se inscrevam no canal, vou ficar muito feliz se vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho para saber quando eu colocar vídeos, dúvidas, essas coisas, tá bom? Um grande beijo para vocês, aproveito para desejar um Feliz Natal, um bom Ano Novo, até a próxima!